Os profissionais que dirigem as empresas têm grandes desafios à sua frente. Na sua caminhada, eles acabam tendo que pensar estrategicamente, ter uma visão sistêmica das coisas, liderar pessoas. São grandes desafios. Essa caminhada é, às vezes, muito solitária. Por isso, no programa de hoje, Talentos em Foco, nós vamos falar sobre o coaching executivo. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje o tema, um tema fundamental dentro das empresas, que é trabalhar o executivo, mas no foco de coaching, né? E nem todo mundo ainda conhece o que é coaching, confunde o coaching um pouquinho. Falamos até um pouquinho isso na semana passada com a Carol, mas hoje o tema coaching executivo, eu escolhi trazer uma pessoa de alto gabarito, que é a Nadir Paz, né? Aliás, a Nadir já trabalhamos juntos, né? Você vê que eu já trabalhei com um monte de gente, vou buscando pessoal bom no mercado para trazer aqui. Tudo bem, Nadir? Tudo bem, e você, Paulo? Obrigada por ter me convidado para estar aqui hoje com você. Nadir, hoje você atua como coach, dá treinamentos nessa área. Fala um pouquinho para a gente o que você está fazendo. Isso. Então, hoje eu atuo com os atendimentos individuais e em grupo, para desenvolver com essa metodologia, e também dou formação para novos profissionais coaches pelo Brasil. Aqui em Santos, inclusive, já dei formações e viajo para todo o Brasil. A formação que você faz é pelo IBC, né? Que Isso, você aplica... Isso, eu fiz toda a minha formação pelo IBC, o Professional Self Coach, Business Coach, Master Coach, Master Avançado, que o BCI veio, o Behavioral Coach Institute veio ao Brasil, o Dr. Tracy, dar essa formação, que seria o Master Avançado, e o curso de treinadora, para ser trainer. Então hoje eu sou trainer do IBC. Muito legal, muito bom. Bom, vamos começar assim, é legal a gente começar assim, pensando o seguinte, o que é coach? Fala pra gente na sua visão o que é o coach. Ok, então o que é coaching? Então, coaching, às vezes ele é confundido como uma ciência, na verdade então ele é um mix de ciência, é uma metodologia, um processo de aprendizagem e desenvolvimento de competências comportamentais, emocionais, visando um objetivo, conquistar o objetivo planejado. Isso é coaching. E tem um mix de ciências. Dentro do coaching, hoje temos a psicologia positiva, que é a contemporânea, a área contemporânea, estudo atual da psicologia, bem bacana. A psicologia cognitiva, a programação neurolinguística, que você conhece bem, administração, filosofia, e eu diria até a física quântica. Nós estamos aqui dois corpos de energia, temos um campo de energia, então também temos aí a física quântica. Então o mix, e o que tem de melhor de todas essas ciências estão dentro do coach, por isso ele é extremamente poderoso. E falando no que hoje o pessoal tem falado bastante, a neurociência está trazendo excelentes contribuições. Sim, da neurociência, a neurociência está dentro do coach, os conhecimentos da neurociência têm expandido muito a atuação dos coaches. Ok, então, e aí, bom, o coach então tem essa vertente, que eu também, é uma visão que eu tenho, e o coach executivo? Ok, então o coach executivo é um nicho de atuação focado para os executivos, para desenvolver os executivos de alta performance dentro das organizações, para que esses executivos que têm um grande poder de decisão e liderança, e também é uma ferramenta poderosa para alinhar o quê? A missão desse profissional, a missão e as estratégias da empresa. Ok. Então esse é o objetivo principal. E aí, fazendo esse trabalho, quais os focos ou quais tipos de profissionais podem fazer o coach executivo? Que é uma das dúvidas que as pessoas têm. Se já tem dúvida do que é coach, como é que se coloca como coach? Para quem não sabe, coach é o nome que nós damos para o cliente, né? O cliente do coach é o coach. Quem seriam esses executivos aí nesse nicho aí que você colocou para a gente? Os presidentes, né, os CEOs, os diretores, alta gerência, enfim, os líderes, as pessoas que decidem, que tomam decisão e que tenham grupos de pessoas para liderar. Então, ele vivenciando essa metodologia transformacional no nível extremamente elevado, ele vai fazer com que esse grupo também tenha ele vai utilizar, aplicar na sua equipe a metodologia, as ferramentas do coaching. E uma nova postura, porque ele passou pelo processo, ele passou por uma transformação, ele vivenciou essas ferramentas e ele vai levar isso adiante, até com uma cultura coaching. Isso seria o ideal e um sonho ainda, né? Aplicar
uma cultura coaching dentro das empresas. Os resultados são extraordinários e o IBC tem vários cases de mudança de cultura, implantação de cultura coaching. Ok, você está dizendo então que não é só questão de ele trabalhar isso para que o profissional desenvolva metas pessoais e tal, mas de repente para que ele possa também, olhando esse modelo, trazer esse modelo de comportamento para lidar com a equipe. Né? Para a organização, isso, para a equipe. Para a equipe, para a empresa. Isso, isso. E aí eu acho que também entra aí nesse público que você falou, os empreendedores de pequena empresa, eles também são executivos, né? Perfeito, Paulo. Os empreendedores de pequenos negócios, que hoje têm menos acesso ainda ao coaching, o coaching é fundamental para ampliar essa visão pessoal, acho que de questões, o executivo coach vai trabalhar o autoconhecimento, ele se empoderar das suas capacidades e habilidades em várias dimensões, trabalhar a expansão de sua identidade, de autoconhecimento, capacidade de relacionamento, de comunicação, gestão de pessoas, que é um grande desafio hoje dos líderes, gerir o seu negócio e dar resultado através das pessoas. Hoje os executivos, eles sabem muito sobre processos, sobre dar resultado. Hoje, talvez o gap da maioria deles, imagino eu, seria a questão de envolver e gerir essas pessoas a ir junto com ele e dar esse resultado para a organização. Eu diria que as empresas que têm êxito, as bem-sucedidas, elas conseguem transformar a sua estratégia competitiva em resultados através das pessoas. Porque são as pessoas que geram resultado. Não tem. A gente fala isso tanto aqui como em treinamento, eu não vejo palestras em dia a dia. O Carmelo falou sobre isso aqui, a Carol falou isso aqui. Quer dizer, Santiago, quando falou de vida pessoal e empresarial, equilíbrio também, quer dizer, todo mundo está falando isso. Por quê? Porque isso é a realidade, né? Não dá para você sozinho gerar resultado. A empresa é um organismo vivo. Os resultados são feitos através de pessoas. São as pessoas que dão os resultados. E se você tem um líder, um executivo, que tem essa visão, essas competências de dar resultados, criando os ambientes saudáveis, que é onde essas pessoas felizes e saudáveis, estando ali engajadas, obviamente que ela vai produzir muito mais. Talvez falte ainda essa visão da importância do capital humano dentro das organizações. Nos últimos 5, 10 anos, as empresas investiram muito em estrutura, processo, ótimo, isso faz parte. Mas a tendência daqui para frente, próximos 5 ou 10 anos, é investir realmente em desenvolvimento humano. Tá? Tem pesquisa já no Brasil, tem uma pesquisa que eu cito bastante, que é da doutora Cíntia, de Harvard, que ela fala, quando se investe em preço, em 3 meses você já perdeu a liderança do seu mercado. Em propaganda e marketing, 1 ano. Processo e estrutura, você mantém a sua liderança de mercado por 3 anos. Quando se investe em capital humano, nas pessoas, você garante a sua liderança de mercado por 7 anos. Então, daqui para frente é a grande tendência e o coaching está aí com uma metodologia poderosa que acelera os resultados. Talvez por isso ela vai ser um dos métodos de desenvolvimento bastante procurado nos próximos 5, 10 anos. Ok, aí o pessoal vai perguntar, vamos me colocando no lugar deles, apesar de ser também profissional de coach, ele fala assim, tá bom, mas como é que funciona esse negócio aí? O que vai acontecer quando eu chegar para você e falar assim, vamos lá, começar a primeira sessão, o primeiro encontro? Como é que, na prática, como é que funciona? As pessoas ouvem falar e não sabem, né? Então, fala aí, Nadia, como é que você faz o trabalho com isso? Como funciona? Então, ele é feito, se é individual, são 10, 12 encontros individuais, de 1h30 a 2, cada encontro, ele pode ser semanal ou quinzenal, de acordo com a necessidade do executivo. Num primeiro encontro, normalmente quem contrata um processo executivo é a empresa. Então, ou o RH, ou o próprio líder daquele executivo, o superior a ele. Então, tem uma conversa inicial com a empresa para alinhar objetivos, metas que a empresa tem. E depois desse alinhamento empresarial, nós vamos conversar uma conversa inicial com esse executivo que vai participar do processo. E aí ele vai traçar também as suas metas, as suas expectativas dentro da sua visão. E a partir daí a gente começa o processo. Temos que entregar à empresa o resultado através desse executivo, tá?
Então, tem 2 clientes aí, mas o cliente principal é o executivo, embora eu tenha que entregar através dele o resultado para a organização, para a empresa. Então eu ouço primeiro a empresa para saber o que ela quer, o que ela pretende, tal. Às vezes, nesse caso, o próprio dono da empresa se for menor e é preciso alinhar essas coisas do que ele pensa como empresário e depois você trabalha como pessoa, né, nesse processo. A meta, as estratégias, enfim, é conhecer a missão, a visão da empresa, se ela já tem, se não, até alinhar essa questão, porque isso tem que ficar muito claro, né? Então esse é o pré-processo, mas faz parte do processo também, de coaching executivo. Qual é a missão, o que ele espera também desse executivo, quanto ele está engajado essa missão, essa visão, esses valores, isso é importante, como a empresa percebe, e depois ouvi-lo na visão dele, como é que é tudo isso. Então esse é o pré. Aí a partir do momento que inicia o trabalho, como é que funciona isso daí? Isso, aí são 10, 12 encontros, em cada encontro então nós vamos inserir ferramentas, primeiro a conexão, porque eu acho importante ter essa conexão entre o coach e o coach, é importante essa base que é a confiança, que é o primeiro passo, criar isso, e o coach, nós temos como coach ferramentas para isso, tem até uma psicogeografia, a forma de se sentar, um olhando para o outro, e criar esse ambiente, que é o primeiro passo do nosso desenvolvimento neurológico, é o ambiente, e depois inserindo ferramentas do coaching dentro desse processo. Cada sessão tem um tema, uma ferramenta, além dessas ferramentas específicas, as perguntas, que o coach não responde pergunta nenhuma, ele faz perguntas para o coach, porque o pressuposto primordial e principal é que todas as respostas estão no indivíduo. Eu sei todas as respostas para todas as questões pessoais, profissionais. O que falta, às vezes, é um direcionador, é o facilitador, que é o coach, a dirigir perguntas e criar um clima de reflexão e levar o coach, o executivo, que no caso, a refletir sobre essas questões e, tendo várias opções, decidir escolher qual é a melhor. Então, o coach leva o coach a estas reflexões para decidir melhor. E assim o processo vai se caminhando, semana a semana. O coach tem tarefas, tá? Tem ação. Então, se a pessoa nos procura, o executivo procura por uma demanda, uma necessidade, é uma situação que está incomodando de alguma maneira. Para sair dessa situação ou do estado A para o estado desejado, que seria o B, então tem uma consciência do que não está bom, ok. Aí nós vamos alinhar onde chegar, que seria a meta. E nesse processo, de onde eu estou, para onde eu quero ir, tem todo um trabalho, uma estratégia, planos de ações. Então o coach, para ele ter resultado, tem que ter ação. Eu estou numa situação A, eu estou agindo assim, eu tenho esse resultado. Eu quero um resultado diferente, que é chegar no estado desejado, eu tenho que agir diferente. Mas para isso tem que refletir se chegar-se a essa consciência, e o processo e as ferramentas levam a isso. E ação, foco mais ação é infalível, é igual ao resultado, não tem como não ser. Por isso o coach funciona. Ok, tem todo um... E aí, para quem não conhece, tem todo um trabalho. Eu conversei com a Nadir, eu conheço a Nadir também, ela me conhece. O processo de coaching, nessa hora, ele tem muita coisa que pode ser utilizado para ajudar o profissional, a pessoa a extrair isso, né? Perfeito. E a pergunta, por exemplo, na verdade, é para que você mesmo possa fazer o teu plano de ação. Isso. E o profissional, que é o profissional que dá esse acesso, que é o coach, ele vai te ajudar a fazer isso, até plano de ação, né? Plano até de ação. Plano de ação. Aí a gente usa as ferramentas da dimensão, o 5W2H é uma ferramenta extremamente poderosa para fazer o plano de ação, o que eu vou fazer, como, quando, que recursos, enfim. Ferramentas a gente usa do coach, vamos falar, a roda da vida, para ver como está a minha vida em todos os aspectos, a gente usa no executivo também, você fala, mas eu vou trabalhar a questão profissional, por que eu tenho que olhar para a minha vida? Sim, porque às vezes uma questão pessoal, de energia, de saúde, às vezes não está bom e está impactando nos resultados. Então, vamos olhar para a vida toda, como ela está, e ver qual o nível de satisfação atual, qual o nível desejado e trabalhar essas questões. E outras ferramentas de autoconhecimento que a gente vai aplicando sessão a sessão. Eu quero avaliar capacidades e habilidades. Hoje a gente tem os assessments, né? As ferramentas de avaliar a tendência comportamental, olhar para os pontos fortes, para os pontos de melhoria, empoderar os fortes. Então, como que seria... dentro do processo acontece, bom, eu já desenhei, eu sei o estado atual, eu já desenhei a meta. Ok, então vamos olhar para as capacidades e habilidades, que competências comportamentais o coach tem,
que direciona, que ajuda ele a chegar à meta desejada. Que outras competências serão necessárias, competências comportamentais, emocionais, que vai potencializá-lo, que vai empoderá-lo para que ele chegue mais rapidamente. E que maus hábitos, que comportamentos tem que poderia dificultar. Então o coach faz, ele potencializa os pontos fortes, ajuda, faz um plano de desenvolvimento de outras competências e elimina comportamentos que podem dificultar a chegada. E nesse trabalho vai se fazendo semana a semana, e cada semana tem follow-up, como é que foram as tarefas, os resultados são medidos semanalmente, e já ir se comemorando os resultados, e eles aparecem semanalmente. É incrível como aparece. Você também tem vivência de atendimento e sabe. Isso é bem bacana, já mensurar e mostrando para o coach, para o executivo, esses resultados. Ele vai sentindo, isso vai empoderando a ter muito mais energia e vontade de atingir plenamente a meta. Ok, bom, a gente está falando então agora de como é que funciona o processo, a gente vai fazer intervalo. Só Tá antes da gente fazer intervalo, lembrando a vocês o seguinte, uma parte importante na gestão de pessoas, no desenvolvimento de pessoas e na empresa é a questão da responsabilidade social, né? E eu desde a semana passada, comecei a trazer aqui para vocês, eu volto a falar de uma entidade que tem um trabalho muito sério, né? Que é o Mensageiros da Luz. O Mensageiros da Luz faz um trabalho com crianças com paralisia cerebral irreversível. E esse trabalho é feito de forma... Essas crianças são internadas lá, né? São cerca de 30 crianças, e volto a falar que são crianças que são meninos e meninas pequenas, mas tem crianças que estão com 50 e poucos anos, mas tem uma condição de dependência muito grande. É um trabalho de assistência onde existem terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, dentistas que fazem todo esse trabalho. E claro, existe uma entidade religiosa por trás disso, uma doutrina, e tem um atendimento também espiritual, né, amoroso também por trás. O nosso foco aqui é trazer para vocês a importância de você trabalhar junto à sua equipe o desenvolvimento da responsabilidade social, não necessariamente só por dar alguma coisa, mas por fazer com que essas pessoas vão até essas entidades e conheçam os trabalhos e possam ajudar de uma forma, né? Essa entidade, o Mensageiros da Luz, ela pode ser ajudada, é claro, com doações, né? Você pode entrar no site deles, que é o mensageirosdaluz.org.br, e pode ligar também para a entidade, ver como é que pode ser feito isso. Podem ser doados bens, né, material, né, você pode doar leite e outras coisas mais, eles podem dizer para você o que é necessário no momento. Eles têm um lojão, esse lojão vende doações que as pessoas fazem para a comunidade, então você pode pegar roupas que você não usa mais, em bom estado, brinquedos, o que você tiver, e doar também para o lojão. E pode conhecer a obra, então se você liga para lá, verifica como é que é esse processo, e você vai perceber que você pode visitar no domingo, claro, com alguém junto com você, para que você conheça esta obra, esse trabalho. Você vai perceber também nessa visita que tem coisas maravilhosas que acontecem no mundo, e essas crianças são muito bem assistidas, e apesar da condição física, elas têm um sorriso no olhar, e isso traz uma coisa maravilhosa para cada um de nós, viu? Vamos fazer o nosso intervalo, nosso break, e a gente volta falando mais sobre coaching executivo. Até mais. Estamos de volta com o programa Talentos em Foco. O tema hoje é coaching executivo. Bom, antes da gente voltar a falar com a Nadir, vamos falar sobre algumas coisas importantes. Por exemplo, essa semana ainda acontece o Campus Party, né? Quem não foi, quem não viu, tem uma opção muito interessante. Você pode assistir o Campus Party pelo site do evento, né? Que é o campus-party.com.br. Ele termina no sábado. Não, ele vai até domingo, né? Vai até domingo. É um evento grandioso. Eu estive lá ontem, eu dei palestra, né? A minha palestra teve bastante gente, foi sobre expressão corporal, sobre o corpo fala.
no local tinha umas 200 pessoas mais ou menos, mas quase 200 e pouco assistindo pela internet. Então as palestras são transmitidas ao vivo e depois elas ficam disponíveis para você assistir. No Facebook do Talentos em Foco, nós vamos colocar para vocês o endereço da palestra que eu dei e lá também você pode assistir ou verificar outros focos. Neste caso, a palestra que eu dei é uma palestra comportamental. Neste evento tem muita coisa técnica, porque o Campus Party é um evento de internet e TI, ok? É um mundo, muita gente, coisas muito interessantes. É assim, um trabalho de pessoas que mostrando o que estão fazendo, buscando investidores ou trazendo algo diferente e querendo empreender também, que é algo maravilhoso. Se a gente fala de talentos, não tem como não falar de um evento como esse, um evento enorme no AMB, tá? Eu acho que é possível você visitar pelo menos a parte da feira. Então, corre lá e dá uma olhadinha, porque vai até domingo. Eu quero também salientar para vocês um dos nossos patrocinadores, que é a Local Info. Uma das dificuldades das empresas, mesmo as menores como as grandes, é a questão de equipamentos disponíveis, seja equipamentos de xerox de impressão, né? Esse é um tabu grande porque a gente fica pensando assim, a economia que a gente tem ou não, se a gente gasta muito ou não. E aí eu vou usar uma impressora jato de tinta, uma laser, uma colorida. Bom, existem especialistas que podem nos ajudar nesse sentido. Na Local Info, você fala com o Ademir e ele vai chegar a você e vai ver a tua necessidade e vai fazer uma estimativa de que tipo de equipamento é o mais adequado. E você pode comprar um equipamento, mas você também pode alugar equipamento. E você aluga por número de cópias que você tem de demanda lá. A vantagem nesse caso é que se o equipamento ele para ou quebra, ele, por locação, a empresa acaba trocando e deixando disponível outro equipamento para que você possa utilizar. A empresa atende de forma rápida, né? Eles também vendem acessórios e fazem manutenção do equipamento. Então, quando você precisar de alguma coisa nesse sentido, a Local Info está à disposição de vocês, ok? Bom, coaching executivo é o nosso tema. A gente estava falando agora antes do intervalo sobre a questão de como é que funciona o processo do coaching executivo e sobre esse público, né? E aí tem uma coisa que o pessoal fala, bom, mas espera aí, tudo bem, as grandes empresas estão acostumadas a fazer isso. As empresas de médio porte para baixo, no sentido de tamanho, pensam assim, mas isso é caro, né? Vou ter que despender um dinheiro, né? Qual é essa questão de relação valor financeiro e valor agregado ao trabalho que é feito, ou seja, resultado que isso dá? Fala pra gente, Nadia, por favor. Então, resultados e benefícios que o coaching propicia. Maior clareza de objetivos, o relacionamento ampliado, amplia-se a capacidade de interação, de relacionamento, de engajamento, amplia a comunicação, maior capacidade de equilíbrio das emoções, equilíbrio de qualidade, aumenta a qualidade de vida, diminui o estresse, enfim, os benefícios são imensos, muitos benefícios. Tem uma meta principal, mas dentro desse processo vai se ganhando muita coisa. Então a gente fala de resultados secundários, que vai se ganhando. Maior capacidade de administrar o tempo. São consciências que a pessoa vai tomando e vai agindo diferente e já vai inserindo novos comportamentos, enquanto vai buscando a sua meta principal. Então, esses são os benefícios, que seriam o que se agrega dentro quem passa por um processo desses. Retorno do investimento, 6.0. Então, se tem 6 vezes, com o passar do tempo, o retorno desse investimento. Então, se a gente for analisar o benefício que se vai se agregar, é bem grande. Então, tem um bom retorno. Então, hoje ainda a pessoa pode avaliar como caro, mas se a gente falar o benefício que eu tenho, o caro perde um pouco o seu valor de caro, se a gente comparar com... Mas eu acredito que daqui para frente, com ampliação de muito mais coaches no mercado, eu acredito que vai ficar muito mais acessível também para os empreendedores, pequenas e médias empresas. Até porque hoje existem vários profissionais de coaching. Isso. E hoje a gente está inserindo também os coaches em grupo para facilitar o acesso. Então a gente alinha um grupo um processo, isso dentro de um grupo, um processo de 10, 12 encontros em grupo para ampliar a capacidade de liderança, ou estilo de liderança coach. E dentro desse grupo,
para 10 pessoas, então a gente consegue praticamente deixar o valor quase a 50%, porque você vai trabalhar num grupo, onde todos têm o mesmo, uma meta comum. O custo por pessoa, por né? grupo, isso, no grupo, então a gente pode quase que deixar a 50%. Se a gente trabalha num grupo com metas em comuns, por exemplo, ampliar a capacidade de liderança, e dentro desse ampliar a capacidade de liderança, nós estamos falando de capacidade de comunicação, além de conhecer as ferramentas coaches e vivenciá-las, a capacidade de ampliar comunicação, capacidade de se relacionar, então uma série de questões serão trabalhadas dentro desse grupo. Vamos imaginar, a gente pode criar um outro para carreira, então vem 10 indivíduos que querem olhar para a sua carreira, então é um tema comum, embora cada um vá traçar suas metas individuais e vão trabalhar dentro desse processo, e tem um aprendizado de grupo que é bem interessante. Então a gente hoje está levando o Coaching Group também para pequenos empresários, para executivos de um modo geral, trabalhar em grupo, é bem bacana os resultados também. Okay. Então, talvez o investimento fica dividido entre essas 10 pessoas, e os resultados também são extraordinários. E às vezes assim, deixar claro que às vezes o investimento às vezes é muito menos do que a pessoa imagina. Exatamente. Né? Pensar nisso na questão custo-benefício. Isso, aí depois é só entrar em contato, a gente fala sobre isso, esclarece uma série de benefícios, explica até muito mais, enfim. Isso, faz visita. Os contatos da Nadir estão colocados aí durante o programa. Nadir, você tem um exemplo, um case para contar para a gente? Rapidinho. Olha, eu vou contar um bem recente de uma pequena empresária de São Vicente, que foi a minha coach que eu atendi recentemente. Ela é personal trainer, ela era bancária, sonhou, fez educação física, sonhava em ter seu negócio próprio. Então ela se formou, montou, mas ainda em paralelo, em transição. E há 5 anos atrás, o seu primeiro espaço, né, para atender. E a demanda de cliente foi aumentando e ela sonhava em ampliar o seu negócio. E desde fevereiro desse ano ela vinha, puxa, eu preciso ampliar, montar a minha segunda unidade. Mas ainda tinha, embora ela tinha essa questão de ser empreendedora e querer ampliar, mas aí medos, né, investimento, alguma insegurança, como eu vou ter que delegar, então ampliar a sua capacidade, não tinha assim, uma capacidade de liderança no sentido de confiar que está deixando o seu negócio na mão de uma outra pessoa, e até capacidade para desenvolver essa pessoa, para também ajudá-la a cuidar do seu negócio. E em junho ela me contratou para fazer um processo de coaching. E sabendo desse sonho dela, então a gente foi trabalhar essas questões que eram gaps, tipo delegar, tomar decisão arriscada, empreender, enfim. Alguns medos que é natural do ser humano. Enfim, a gente trabalhou, traçou como meta essa ampliação, a abertura dessa nova unidade. Em junho nós começamos, em setembro ela já havia inaugurado. Foi muito rápido, foi questões de trabalhar muito rapidamente algumas questões e ela já tomar a decisão e já montar. Então foi um resultado rápido. Ok, então, é bom, pessoal, é isso aí, né? Todos nós temos exemplos, mas a Nadir trazendo algo assim muito importante, atual, que é de gestão. De um pequeno negócio. De um pequeno negócio. E você está dando curso e vai dar formação aqui de coaching aqui de Leader Coach. Isso, eu tenho uma formação que é uma parceria com o IBC, aliás, ela é certificada pelo IBC e pelo BCI, que é o Behavioral Coach Institute. É o Leader Coach Training, que eu trago já é a 5ª vez que vem a Santos. Será agora dia 14 e 15 de março, então tem os meus contatos, as pessoas podem entrar em contato, então seria acho que a 5ª turma em Santos. Ok. E dentro dele é a capacitação e certificação para se tornar um líder coach. Hoje o líder coach é um dos líderes mais cobiçados dentro das organizações e o líder que todas as pessoas gostam de estar perto, porque é um líder inspirador, é um líder que ele lidera pelo exemplo, ele tem uma postura extremamente congruente com seus valores, com a sua missão pessoal. Então, realmente é uma formação para se tornar um líder diferenciado dentro do mercado. Ok. Eu agradeço a sua presença, foi muito bom. Você vai voltar outras vezes aqui para a gente conversar sobre outros aspectos do coaching. Okay. E, pessoal, é isso aí. O caso aqui do curso que a Nadir traz aqui para Santos para a gente. E esse curso também existe no Brasil inteiro pelo IBC. Então, quem não era aqui da região de Santos, procura no site do IBC. E prestem atenção. Para liderar, a gente precisa se desenvolver o tempo todo. Vocês percebem aqui um dos aspectos fundamentais que é uma tendência de comportamento. E se você é muito centralizador, tem dificuldades, precisa rever a sua postura. Então, vai procurar algum suporte. Tem os livros? Tem livros para você ler. E depois a gente vai colocar um livro da Nadir também lá no Facebook para vocês verem. Então,
lembra de entrar no Facebook para ver outras recomendações que nós temos. Tem um livro que vai ser indicado que é de autoria da Nadira, ok? Uma ótima semana para você, aproveitem bastante, estudem, se desenvolvam e até a semana que vem. Obrigado.